o entendimento que você tem quem são os verdadeiros filhos de Deus, de quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, quem é realmente Israel. Então, para a gente entender esse assunto, a gente vai ter que olhar agora um pouquinho para a figura de Jacó. E você olha para a figura de Jacó, você vê que Jacó é aquele homem que luta desde o ventre da mãe para ser o primeiro, para ser o primogênito. Mas Jacó, ele não vai conseguir, ele vai lutar e não vai conseguir. E ali ele sai no calcanhar do irmão dele, segura no calcanhar do irmão dele, onde nasce o nome, o significado do nome de Jacó. E aí você olha para esse ocorrido, você acha que Jacó ele vai desistir? Você sabe que Jacó ele não vai desistir, mas por que Jacó não desiste se Esaú já tinha herdado tudo isso por ele ser o primogênito, por ele ter nascido primeiro? Jacó ele não vai desistir, você vai entender isso durante o decorrer desse vídeo. Você vai ver o porquê que Jacó não desistiu e porquê que ele se torna Israel. E aí você vai olhar, vai ver que durante a vida deles, Jacó ele vai entender qual o verdadeiro significado dessa promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Então Jacó ele vai buscar, ele quer para ele aquela experiência que Abraão tinha tido. Ele quer ouvir o Senhor falar com ele. Ele quer o direito, a bênção que o Senhor tinha dito para Abraão e que foi para Isaac e que por direito seria de Esaú, mas ele quer que seja dele. Ele quer se apossar daquela bênção. Então Jacó vai ter uma segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade vem Esaú do campo com fome depois de uma caça, que Esaú era um homem da caça, um homem do campo, um homem que gostava da companhia do pai, e Jacó já era aquele homem que gostava de estar na companhia da mãe, que sabia cozinhar, fazia um bom cozinho, e ele vem sentindo aquele cheiro gostoso, e ele olha, chega na casa de Jacó e diz que quer um prato de lentilhas. E aí Jacó ele vai ver mais uma oportunidade para ele pegar aquele direito, a promessa, para ele ter direito à primogenitura. Ele quer o direito à promessa, na verdade. E aí você olha, vai ver que Esaú, que é o homem que vem cansado, o homem da caça, ele vai olhar e vai dizer: para que me serve esse direito de primogenitura? O que importa para mim é barriga cheia. Então, se eu estou de barriga cheia, o direito de primogenitura não vale nada. Então, fica com isso para ti e me passa o prato de comida para cá. E você vê que muitas pessoas fazem isso. Elas desprezam a fé e preferem a barriga cheia, preferem os prazeres desse mundo e desprezam o Senhor. Então você vai ver que a figura de Esaú, justamente aí, vai ser aquele texto que você vai ver que vai estar configurado justamente nessa passagem, porque lá em Malaquias 1 verso 3 vai estar falando lá sobre os sacerdotes que desprezavam a mesa do Senhor, e o Senhor dizia: vós dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porém eu amei Jacó e aborreci Esaú. Justamente porque ele desprezou a mesa do Senhor, e a mesa do Senhor são as promessas do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jacó despreza, os sacerdotes desprezavam. Então o Senhor está dizendo ali: por isso eu amei Jacó, aborreci Esaú. Mas quando você vai, estuda no hebraico esse texto direitinho, você vai ver que a tradução mais correta seria: me amou Jacó, me aborreceu Esaú. Então tá aí um texto que eu boto para você pensar um pouquinho e meditar, quando você tiver a oportunidade de ler lá no hebraico e meditar, para você ver que você vai até concordar comigo. Amei Jacó e aborreci Esaú. Não, me amou Jacó, me aborreceu Esaú. Então você vai ver que Jacó ali, ele não enganou Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura para ele, e Jacó não é um enganador, como as pessoas falam: Jacó era um enganador, Jacó usurpou, Jacó é o usurpador. Não, Jacó, ele ganhou o direito de primogenitura porque o irmão dele desprezou e vendeu
por um prato de lentilha, e ele aproveitou a oportunidade porque ele queria as bênçãos, as promessas do Senhor. E aí você vai perceber que na terceira oportunidade de Jacó, quando chega o pai, no momento da bênção, Rebeca coloca ele ali, ele não vai naquele local, mas Rebeca coloca ele ali naquela situação, e ainda diz para ele: se ele te amaldiçoar, que essa maldição recaia sobre mim. E as bênçãos ali são passadas para Jacó. Esaú, quando sabe disso, quer matar o irmão dele, e Rebeca faz ele fugir, manda que ele fuja. Então Jacó foge, vai para a casa de Labão, mas antes, no caminho, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, e dali ele promete que ele daria o dízimo de tudo que ele tivesse. Jacó vai para a casa de Labão, trabalha 14 anos, 7 anos por Rebeca, 7 anos por Lia, e trabalha mais 6 anos para sustentar a família, e depois de 6 anos o Senhor manda ele sair. Jacó volta, e quando ele volta, no caminho ele para orar, para falar com Deus. E quando ele para falar com Deus, ele vê a figura daquele anjo, daquele homem, e ele sabe que ali está a figura do Senhor, a figura de quando falaram para ele de quem era aquele homem que falava com Abraão, qual era a aparência dele. Então Jacó, pelos sonhos que ele já tinha, como tinha José, o filho dele, o primogênito, por sinal, você vai ver que ele entendeu quem era aquele homem. Então Jacó segura aquele anjo e não larga, até quase o dia amanhecer, e Jacó está segurando aquele homem, aquele anjo que é o anjo do Senhor, e ele toca na perna dele, desloca, mas mesmo assim ele não larga. E aí ele vai falar para ele: o que tu queres? Ele diz: eu quero que tu me abençoe, não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E aí a resposta para ele é a seguinte: como é teu nome? Meu nome é Jacó. Jacó, ele disse: tu não vai mais te chamar Jacó, tu vai te chamar Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Jacó, aquele que luta com Deus. Você vê que desde o começo da luta da existência de Jacó, ele lutou pela bênção, pela primogenitura. Ele não queria só o direito de ser o primogênito, ele queria o direito, a promessa que o Senhor tinha feito para Abraão. E o primogênito iria herdar aquilo ali. E Jacó sabia disso, então ele lutou a vida inteira dele por causa disso. Você vê que para ele se tornar Israel foi pela fé. Então por isso que você vai entender que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer: nem todo aquele que é nascido em Israel é de fato israelita, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo está apontando para Cristo. Então até para ser Israel, você tem que ser pela fé. Existe o Israel da carne, existe, mas o verdadeiro Israel, as 12 tribos, as primícias de Jacó, que estão lá no livro do Apocalipse. E você sabe que lá no livro do Apocalipse fala de 12 tribos, e você sabe que Israel da carne só tem 2 tribos. Pesquisa aí se você não sabe. Só tem 2 tribos lá, mas lá no Apocalipse está apresentando 12. São os filhos de Israel pela fé, pela promessa de Jacó. Então todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jacó agradou a Deus e se tornou Israel. Então era esse o vídeo, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Até o próximo vídeo, próximo estudo, em nome de Jesus.